Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, a todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, aqueles que estão nos assistindo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Eu gostaria nessa manhã, de maneira bem rápida, chamar a sua atenção para Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler somente um ou dois versículos. Melhor, 2 versículos e o início de um outro. Versículo de número 18, 19 e o início do 20. O 18, o 19 e o início do 20. Lucas 15, versículos 18, 19 e 20. Todos acharam? Podem dizer amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Amém? Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. É uma parábola de Jesus. O versículo 15 de Lucas nos mostra 3 parábolas. O capítulo 15 de Lucas, perdão. Jesus está reunido com publicanos e com pecadores, conversando, e alguns homens que ali estavam, como sempre, fariseus, escribas, murmuravam contra ele e diziam que ele os recebia em sua casa. Ele diz: ele recebe e come com pecadores. E aí Jesus, ele entendendo o pensamento deles, ele propõe essas parábolas. Eu quero rapidamente passar por elas e nós vamos chegar onde eu li. E Jesus vai falar primeiro uma parábola das 100 ovelhas. Ele diz assim: qual dentre vós que tendo 100 ovelhas, se uma delas se perder? Eu vou contextualizar aqui para nós entendermos, porque nós não lemos o texto, mas depois você pode ler na sua casa. Ele diz: qual de nós que tem 100 ovelhas, quando chega à tarde no seu rebanho, no seu redil, no seu curral, e conta as ovelhas, só tem 99, quem dentre nós não deixaria as 99 e ia em busca, ou iria em busca daquela que se perdeu? E quando você vai em busca daquela que se perdeu, ele diz, quando você a encontra, você faz festa, você chama seus amigos e você faz uma festa com eles, porque aquela ovelha estava perdida e você achou. E aí ele propõe a segunda parábola. Ele diz assim: olha, qual dentre vós, ou se uma mulher tiver 10 dracmas, 10 moedas, e perder uma, não deixa aquelas 9 no lugar, pega a vassoura e sai varrendo a casa, embaixo das estantes, das camas, dos móveis, do fogão, da geladeira, procurando aquela dracma, aquela moeda. E quando ela encontra aquela moeda, ela chama as suas amigas, ela chama as suas companheiras e também dá uma festa. Parece de tão pouco valor, né? Você tem 9 e perdeu uma, para que dar uma festa para uma, não é? E aí ele entra nessa parábola do filho pródigo e diz que um pai tinha 2 filhos. E chegou um determinado momento que o filho mais novo disse para o pai assim: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E o pai disse assim: tudo bem, filho. Foi, dividiu a herança e deu a parte que lhe cabia. E em determinado momento, passaram-se alguns dias, aquele jovem disse assim: quer saber? Eu estou cheio da casa do meu pai, eu não quero mais ficar na casa do meu pai, estou saindo. E sai da casa do pai,
e a Bíblia diz, Jesus diz que ele vai para uma terra distante. E ali ele começa a fazer muitos amigos, começa a fazer muitos simpatizantes, atrair muitos simpatizantes. E a Bíblia diz que ele gastou toda a sua herança com dissoluções, com festas, com orgias, com tudo que a carne manda. E ele se vê em determinado momento num chiqueiro de porcos, trabalhando para um homem estrangeiro e desejando comer a comida dos porcos, mas a Bíblia diz que ele não tinha acesso àquela comida, que ninguém lhe dava. E aí nós chegamos no versículo que nós chegamos, mas eu quero voltar na primeira parábola, porque essa parábola não é a respeito de um, essa parábola é a respeito, ou essas parábolas são a respeito do todo. Jesus, ele tem o seu rebanho, ele tem os seus escolhidos. A Bíblia diz que esse homem, quando perdeu uma ovelha, ele sai em busca dessa ovelha, ele deixa as 99, não porque as 99 não tinham importância, mas ele busca aquela que também era importante, e para o corpo ela era importante. Deixa eu dizer uma coisa para você logo de início: todos vocês são importantes para o corpo. Para o corpo de Cristo não existe um mais importante ou um menos importante. Deus olha o corpo e Ele quer que nós, como corpo, busquemos e louvemos a Ele juntos. Aquela ovelha era só uma ovelha, mas Ele se importava com ela, porque o corpo sem ela não era corpo. O corpo sem você não é corpo. O corpo sem a sua presença não é corpo. Aliás, o seu corpo sem um dedo não está completo. O seu corpo sem uma unha não está completo. Dói. Quando uma unha machuca, todo o corpo sente. E é isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Olha, não é só mais um, é aquela pessoa. Você é importante para Deus. Deus te tem como alguém de algo. Essa semana eu falava com um jovem e ele, com muito medo de ir para o inferno, eu disse assim: olha, Deus não mandou o seu único filho para nascer como humano, para se humilhar como humano. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, morreu em seu lugar para te lançar no inferno. O amor de Deus por você é eterno. Jeremias, no capítulo 31, ele vai dizer assim, usado por Deus, que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Deus ama você, Ele atrai você para Ele, porque Ele te ama com amor eterno e com benignidade Ele te atrai para você. Por isso que uma ovelha é tão importante para Deus. Mas ele começa falando também de uma mulher que tinha 10 dracmas. E o que é isso? O contexto histórico dessa parábola é que toda noiva, ela recebia do noivo presentes ou mensais ou talvez anual, depende dali do tempo que fosse o casamento, e ela ia recebendo partes. Aquela dracma, na verdade, não era o valor da moeda, mas era o valor do conjunto, porque aquilo era uma joia que ela usaria no dia do casamento, e não podia ter 9, tinha que ter 10. Sabe aquele anel de pedras que você tem e cai uma pedrinha? Ninguém vai ver, mas você vê, e você fica assim: está incompleto, tem que arrumar esse anel, está faltando uma pedrinha. E assim era a dracma, faltava uma dracma, faltava um pontinho. Mas é interessante porque a dracma, apesar de ter sido perdida, ela é um objeto inanimado, e ela não tem talvez o desejo de voltar, ou o desejo de estar junto com as outras. A ovelha está perdida, sente falta do rebanho, quer voltar para o rebanho, mas está perdida, às vezes com a perninha quebrada. Eu acho lindo como Jesus ele trata de todas as formas, porque tem crente por aí, tem gente por aí como a dracma.
não sente mais desejo, é inanimado, parece que está morto, parece que não sente mais nada, está meio parado no meio do caminho. Você fala, vamos para a igreja? Igreja não. Vamos para o corpo, rapaz, é ali que Deus te alimenta. Vamos ver. E fica, parece que está inanimado, e ainda assim Jesus se preocupa com você. Ele tratou do seu caso na Bíblia. Ele disse que alguém vai pegar uma vassoura e vai varrer debaixo dos móveis até te encontrar. Ainda que você esteja inanimado, o amor de Deus não muda por você. Ainda que você não sinta mais a presença dele, o amor de Deus não muda por você. Você pode ser dracma ou você pode ser ovelha, tentando voltar e não conseguindo voltar. O amor de Deus é o mesmo por você e ele te alcança. Ele vem e fala do filho pródigo. Tinham esses 2 filhos aqui. E Deus tem um propósito para as nossas vidas. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Tinha 2 filhos. E é tão bom quando a gente anda no propósito de Deus. A gente está na casa do Pai. Nós temos tudo na casa do Pai. Mas às vezes nós temos vontade de sair. Às vezes nós temos vontade de pegar nossa parte da herança e sair para o mundo aí. Fazer as coisas que o mundo nos oferece. E ele fala desse filho inteligente, porque sabia o que estava fazendo, sabia o que estava falando, irmãos. Um filho que pede herança para o pai antes do pai morrer, ele sabe bem o que está fazendo. Devia ter alguma lei, alguma coisa que desse garantia legal para ele, ou não, mas para ele pedir assim para o pai, é porque ele sabia o que estava fazendo. E o pai talvez poderia questioná-lo, mas o pai não quer que ninguém esteja aqui forçado na presença dele. O pai não quer que filho nenhum esteja ali por obrigação, porque o pai não te força nada. O pai, ele quer que você sirva a ele por amor. E aquele homem, aquele moço chega no pai e fala, pai, está na hora de eu ir embora. E o pai diz, tá bom, filho, pode ir. A Bíblia não mostra um pai carrancudo, um pai de cara feia porque o filho saiu. A Bíblia mostra um pai concordando e o filho vai. E a Bíblia diz que Jesus disse que esse homem foi para uma terra distante, um país distante, e ali ele encontrou muitos amigos. Deixa eu dizer uma coisa, o seu dinheiro tem poder de atrair muitos amigos, mas é quando você não tiver nada que você vai ver realmente quem se importa com você. É quando você tiver a míngua é que você vai ver quem realmente está junto com você. E eu estou para te dizer, por essa palavra aqui, que quando a gente está à míngua e quando a gente não tem nada, que só o nosso Pai não nos abandona. E esse moço, ele atraiu muitos amigos, gastou tudo que tinha, fez tudo o que ele podia fazer. E um dia ele se viu sem nada. A Bíblia diz que ele se envolveu com um homem daquela nação. E aquele homem não o ajudou. Aquele homem colocou ele junto com os porcos para trabalhar com os porcos. E ele começou a passar fome. Aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é muito verdadeiro. Esse moço estava com as pessoas erradas, no lugar errado e fazendo a coisa errada. Quantos de nós muitas vezes não estamos aí fora no lugar errado, com as pessoas erradas e fazendo as coisas erradas? Mas hoje Deus está chamando você. A Bíblia diz que ele teve vontade e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
A fome era tão grande, a decepção era tão grande, que Jesus diz que ele caiu em si. E é tão bom quando a gente cai em si. Eu falei há alguns anos atrás, e eu estava ontem meditando um pouco nessa palavra, e eu me lembrei disso. Porque muitas pessoas vão dizer o que você tem que fazer. Muitas pessoas vão dizer o que você precisa fazer, como você tem que se portar, como você tem que realmente ser, mas você só muda quando você cai em si e começa a falar consigo mesmo. A Bíblia diz que ele caiu em si e ele começou a falar consigo. Alguém pensou que ele estava louco. Sabe quando você fala com você, as pessoas falam, está doido, está falando sozinho. Mas ele começou a falar consigo. Ele disse assim: olha, lá na casa do meu pai tem tantos trabalhadores, tanta gente ganhando diária na casa do meu pai, e lá na casa do meu pai ninguém passa fome. Lá tem abundância de pão, e eu aqui estou passando fome. Ele começou a falar consigo. Não foi a primeira vez que alguém teve a vida mudada quando falou consigo mesmo. O salmista Davi disse assim: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas no meu coração? A mulher do fluxo de sangue teve a vida transformada quando ela se aproxima de Jesus e começa a falar consigo mesmo. As pessoas falavam para ela: não chega aqui, os discípulos protegendo Jesus. E ela disse assim: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. É hora de nós cairmos em nós, na nossa consciência, virmos para nós mesmos e começar a falar: quanta gente está tendo fartura na casa do Pai e eu estou vivendo essa vida miserável. Qual é o seu problema hoje? Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado, eu serei curada, eu serei transformado, eu serei transformada. O fato é que nós ficamos ouvindo vozes, e Satanás não quer que você ouça a voz de Deus. Que nessa manhã, em nome de Jesus, a voz de Deus chegue a você. E ele começou a dizer: eu vou lá falar com meu pai. Os trabalhadores dele ganham lá, tem comida à vontade, e eu estou aqui morrendo de fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Olha, eu nunca fiz isso aqui, mas eu quero te dizer nessa manhã: se você puder falar para você mesmo, não é para o seu vizinho não, é para você mesmo. Diga: eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar, irei ter com o meu Pai. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Pai. Mas você precisa se levantar. Você precisa cair em si, você precisa voltar ao lugar onde você estava, onde é o seu lugar, porque na casa do Pai é o seu lugar, não é aí fora. E ele disse: eu vou me levantar e irei ter com o meu Pai. Irmãos, a casa do Pai é o melhor lugar para nós estarmos, a presença dele é o melhor lugar para nós estarmos. Esse moço disse: eu vou me levantar e vou falar com meu pai. E eu não vou deixar ele nem falar nada. Eu sei que ele vai estar zangado comigo. Eu estou aqui contextualizando. Eu sei que ele vai estar bravo comigo. Mas eu vou lá. E eu vou falar com ele. E vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe melhor lugar do que o lugar de arrependimento. Quando nós nos arrependemos pelo distanciamento de Deus e entramos na presença dele, ele estará sempre nos esperando. Ele estará sempre nos esperando. E ele disse consigo mesmo, ele disse: eu vou me levantar, vou lá falar com meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Olha, Pai, não precisa nem me receber como filho, me recebe como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. É que eu estou com fome, Pai. Eu preciso do pão do céu. E Jesus disse: eu sou o pão da vida.
Eu estou com sede, Pai. E Jesus se apresenta como a água viva que desceu do céu. Você já tem tudo o que você precisa, mas você precisa vir à presença do Pai e dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra Ti. Me receba de novo, Pai. É interessante que ele se levantou. Irmãos, nós não podemos ficar só no campo do pensamento. Nós não podemos ficar só no campo do eu vou fazer, talvez dê. Esse moço, ele teve uma atitude. A Bíblia, Jesus não diz porque era uma parábola, mas não diz quanto tempo demorou, porque ele estava numa terra distante. Talvez ele veio bebendo de riachos, de água, comendo alguma coisa natural, mas ele veio. O caminho de volta é difícil. O caminho de volta não é fácil, porque intimidade com Deus nós adquirimos é na persistência, é no deserto. Veja que Israel, ele sempre, todas as maiores experiências do povo de Israel foi no deserto. Foi ali que o maná desceu, foi ali que teve codornizes, foi ali que o mar se abriu, foi ali que a água amarga se transformou em água doce, foi ali que Deus proveu através de uma serpente de bronze em uma haste a cura para a picada de serpentes malignas que matavam na hora. Foi no deserto que Deus fez. Foi no deserto que Deus deu grandes vitórias para o povo. O caminho de volta para a terra prometida é difícil, mas você precisa persistir. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele, levantando-se, foi ter com o pai dele. Pastor, eu tenho vergonha de chegar perto do meu pai. Eu tenho vergonha de me achegar a Deus, porque eu errei tanto já. Eu estou perdido, eu estou perdida. E ele foi. Mas a diferença do humano para Deus é muito grande. Talvez se fosse o meu ou o teu filho, a gente ia ficar meio assim: agora está vindo ali, né? Agora ele veio, né? Gastou tudo, aprontou tudo, ele vai ouvir umas boas. Vai. Eu vou falar toda a verdade para ele. A hora que ele pisar nessa porta aqui, eu vou falar: senta aí. Você vai ter que ouvir umas verdades primeiro, porque nós somos justiceiros, porque a gente quer fazer justiça com a própria mão. E talvez essa era a ideia do filho. Ele falou: vou chegar lá, meu pai vai acabar comigo, mas eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, sabe por quê? Porque eu estou com fome. Eu estou precisando, olha a minha situação. E ele chega. A Bíblia diz que quando ele ainda está longe, o pai está lá na porta esperando ele. O pai está à tua espera. O pai está te esperando. Você ainda está longe, porque o caminho de volta, irmãos, é difícil. E deixa eu dizer uma coisa: às vezes nós somos crentes, dizemos que vivemos por fé, mas não conseguimos viver por fé. A gente só alcança até onde o nosso olho vê. E a gente quer que o nosso filho seja missionário hoje, profeta hoje, mas o filho está vindo distante. Mas o pai consegue ver a promessa de Deus na vida do filho. Eu vejo a promessa de Deus na vida dos meus filhos, ainda que os meus olhos não vejam. Eu vejo com os olhos da fé a promessa. Eu sei o que meu Deus prometeu. Eu sei, eu guardo comigo a promessa de Deus, porque o caminho é distante, mas o pai de longe já vê o filho. Talvez alguém ia ver e falar: não é não, aquele ali é um empoeirado, um enfiridado, um perebento. Mas o pai conhece o filho, e o pai olha para o filho e começa a dizer: é meu filho. Eu estou conhecendo pelo jeito dele, é meu filho. E o pai sai correndo. E a Bíblia diz que antes que ele chegasse, o pai se lança ao seu pescoço, o abraça e beija. E o filho já tinha ensaiado, né? Porque ele veio falando sozinho o caminho inteiro. Eu vou falar para ele assim, eu vou falar. Sabe quando você ensaia para pedir alguma coisa para o seu pai? Já fez isso? Só eu fiz. Eu vou falar desse jeito, quem sabe eu convença ele, né? E o filho vem assim, eu vou pedir perdão para ele.
E ele veio o caminho inteiro, não sei quantos dias ou meses, ele veio falando: eu vou chegar lá e vou me prostrar. E vou falar: pai, não, olha, não precisa me chamar de filho mais, olha. E ele vem ensaiando, mas o pai não deixa. Porque o pai conhece o filho de longe. Ele chega no filho e abraça. Quando o filho vai falar, ele chama um servo e fala: traz o anel. Traz o anel. Traz um vestido novo, limpa esse moço, dá um banho nele, cuida dele. Oh, você aqui, sabe o bezerro cevado? Você sabe aquele bezerro que está lá engordando para a festa? Sei, mata ele agora, porque hoje vai ter festa nessa casa. Esse filho estava perdido e foi achado. Esse filho estava morto e reviveu. E é isso que Deus tem para nós. Deus não te acusa. Deus não joga na sua cara. Deus quer te perdoar e fazer uma festa no seu retorno. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Para, filho, para. Traz depressa a melhor roupa, traz depressa o anel, traz depressa a sandália para os pés dele. Mata o bezerro cevado, porque hoje tem festa nessa casa. Eu fico impressionado com a graça de Deus. A graça de Deus não veio para a igreja. Por mais que nós nos sintamos orgulhosos disso, somos salvos, nós vivemos debaixo da graça, mas a graça do Senhor veio para o pecador. A graça de Deus talvez não alcança alguém aqui de coração fechado, mas um filho arrependido lá na Pocilga, lá no Chiqueiro, a graça de Deus alcança. Pastor, eu estou vivendo os piores dias da minha vida, a graça de Deus te alcança hoje. Pastor, você não sabe o que eu fiz ontem à noite, a graça de Deus te alcança hoje. Você não sabe como tem sido a minha vida, pastor, mas a graça de Deus te alcança hoje onde você está. Porque a graça de Deus, ela busca você onde você está. A graça de Deus te alcança lá no mais imundo poço. Porque a Bíblia diz que Ele tira o homem do lixo e coloca sentado com os príncipes, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E assim foi na vida desse moço. O que eu aprendo aqui hoje, pastor? Eu aprendo que essa graça é maravilhosa. A graça de Deus, ela perdoa. E ela nos dá poder para vencer o pecado. Mas e o filho mais velho, pastor, que não queria saber daquilo? Que festa que é essa aí? O que está acontecendo aqui? Seu irmão voltou. O que, meu irmão? Aquela tranqueira voltou. Não é assim que a gente fala? Aquele que gastou tudo que tinha, agora ele veio aqui mamar nas custas do pai de novo. Está errado esse negócio? Deixa eu dizer para você, ainda que alguns não queiram, a graça de Deus não olha para aqueles que não querem, ela olha para aqueles que querem. Deus não se importa quem não quer a sua salvação. Deus se importa com você querer sua salvação. Ainda que alguém muito próximo diga para você: não é justo, a justiça de Deus é diferente, porque Deus te alcança. Olha tudo que Ele fez, não tem problema, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Não existe lugar de arrependimento que a graça de Deus não entre. Não existe. Não existe coração quebrantado que reconheça a sua condição, que Deus não perdoe. Não existe. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que Ele amou você de tal maneira. Ele amou você de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por você na cruz do Calvário. Ele não morreu por uma religião, Ele não morreu por uma determinada denominação, Ele morreu pelo mundo e deu a sua vida pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por você e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. Nessa manhã, eu concluo as minhas palavras. Ainda que a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o sangue de Jesus faz deles brancos como a branca lã.
Se você, aqui ou em qualquer lugar que você esteja, tiver o desejo de se reconciliar com Deus, o desejo de entregar a sua vida para Jesus, o desejo de viver uma vida nova com Jesus, hoje você tem essa oportunidade. O Senhor te convida a um compromisso novo com Ele, a um comprometimento com a causa dEle. E você pode ter voltado para a casa do Pai sem nada nas mãos. Hoje Ele quer te vestir com roupas novas, roupas de alegria. Ele quer colocar um anel de filho do rei, de sacerdócio real na sua mão. E Ele quer te calçar com as sandálias da preparação do Evangelho, da pregação do Evangelho da paz. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você alguém, algo novo, uma vida nova. Te colocar num lugar novo e te dar a alegria de viver. Esse filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E o próximo passo é arrependimento. É perdão de pecados. E é festa na presença de Deus. É festa na casa do Pai. É isso que Deus tem para nós. Se você quiser fazê-lo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço, ó Deus. Eu te louvo pela salvação das nossas almas. Eu te louvo pelo perdão dos nossos pecados. Eu sei, meu Deus, que alguns corações, não importa onde estejam, eles foram tocados. A tua palavra foi falada. Alguns agirão como o filho mais velho. Como pode? Mas muitos, Senhor, foram quebrantados. Meu Deus, aqui o Senhor coloca por terra toda a religiosidade e mostra o teu amor por aqueles que se arrependem. Meu Deus, transforma essa vida aqui com o coração quebrantado hoje. Derrama-se na sua presença. E pode estar dizendo agora: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei tanto. Mas o Senhor tem um anel de sacerdócio real. O Senhor tem uma veste de alegria. E o Senhor tem sandálias novas para caminharmos em espírito. Pai, eu quero nesta hora, meu Deus, entregar essas vidas em tuas mãos. Pedindo a Deus, escreva os seus nomes no livro da vida. Transforma os corações nessa manhã. Ó Senhor, e em nome de Jesus, faz, ó Deus, novas criaturas segundo a tua palavra. Alcança aquele que está mais distante, mais debilitado, mais necessitado, ó Deus, da tua mão e do teu perdão. Que a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senhor, receba essa pessoa que esteve longe, que esteve distante, mas que hoje se quebranta na sua presença. A tua palavra diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Escreva, Senhor, nomes no livro da vida hoje, em nome de Jesus. Dê nova vida, dê um novo cântico no nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você, com o coração quebrantado, recebeu essa oração, recebeu Jesus, decidiu voltar para a casa do Pai, saiba que Ele te recebe essa noite, essa manhã. Se você fez isso, procure uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus, onde você estiver, e o pastor vai orientar você. Se não houver uma Assembleia de Deus, ou se não for uma igreja da sua preferência, busque aquela que está mais próxima, aquela que você se sinta bem. Fale com o pastor tem orientação bíblica para você, ele vai discipular você. Eu dou o nome da minha igreja, mas existem muitas igrejas sérias que pregam a palavra. Existem pastores sérios que pregam a palavra de Deus com responsabilidade. Esse homem, essa mulher vai liderar você, vai guiar você até o céu através da palavra de Deus. Fuja dos movimentos, fuja de grandes barulhos que só alimentam as suas emoções
e busque um lugar que ensine a palavra de Deus com responsabilidade, que vai alimentar a sua alma, o seu coração, e você será uma nova criatura em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, daqueles que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe você.